Eu tenho 60 anos. Meu filho ficou em Nova York para trabalhar e já se passaram 10 anos desde que ele veio para casa. Após uma visita secreta que fizemos, meu marido e eu, ao encontrá-lo, a cena que nos deparou foi surpreendente. A verdade nos abalou profundamente. Olá, amigos! Apesar de meu filho estar longe por uma década, ele sempre fez questão de nos ligar todos os dias, checando como estávamos. No entanto, nos últimos 2 anos, seu comportamento tornou-se estranhamente diferente. Foi então que decidimos visitá-lo em segredo e o que encontramos foi uma verdade chocante que nos deixou sem palavras. O que poderia ser tão devastador que nos fez chorar e tomar uma decisão firme? Por favor, ouçam com atenção a minha história. Neste ano, meu marido, Robert, e eu atravessamos a barreira dos 60 anos. Nossas vidas podem ser resumidas em uma palavra: contentamento. Depois de tantos anos lutando no mundo dos negócios e construindo uma considerável empresa familiar, finalmente podíamos nos aposentar em paz, desfrutando do nosso tempo livre em uma tranquila casa nos subúrbios de Pasadena. E a maior alegria de nossas vidas, nossa luz mais radiante, é nosso único filho, Julian. Já se passaram 10 anos desde que ele puxou sua mala e voou para a costa leste para a faculdade, decidindo permanecer por lá para trabalhar. Uma década passou num piscar de olhos. Durante todo esse tempo, só conseguimos ver nosso filho através de uma tela fria. Mas, para mim, às 8 da noite, aquele momento tornara-se sagrado. Era quando Julia nos fazia uma videochamada em casa. Ellen, já está quase às 8. Onde você está sonhando acordada de novo? A voz de Robert ecoou da sala, trazendo-me de volta à realidade, ao lado das rosas brancas que floresciam com esplendor. Sorri, limpei as mãos no avental e corri para dentro. Meu marido já estava sentado no sofá, o iPad posicionado de forma solene na mesa de café de mogno, sua tela iluminada, esperando por nós. Você fala como se eu pudesse esquecer, resmunguei, como de costume, mas meus olhos estavam fixos na tela. Me perguntei como tinha sido o dia de trabalho dele. Ele parecia tão magro ultimamente. Você se preocupa à toa. Robert tomou um gole de chá, tentando parecer profundo. Fazer grandes coisas naturalmente requer muito esforço. Ele é um consultor sénior em Wall Street agora, não é mais uma criança. Cada um de seus contratos vale milhões de dólares. Você entende? É claro que havia pressão. Ele disse isso, mas eu sabia que Robert estava ainda mais ansioso do que eu. Exatamente às 8 horas, a tela do iPad vibrou. O rosto familiar de Julian apareceu. Meu coração disparou. Continuava com o cabelo bem penteado, os mesmos óculos de armação dourada e vestia um terno cinza escuro perfeitamente ajustado. Atrás dele, uma imensa parede de vidro mostrava todo o horizonte de Manhattan, os arranha-céus brilhando sob as luzes da cidade. Um escritório no andar mais alto, luxuoso e grandioso, exatamente como sempre imaginamos. Pai? Mãe? A voz de Julian era calorosa, tingida com um cansaço familiar. Julian, meu filho. Pressionei meu rosto mais perto da tela, tentando vê-lo melhor. Você já jantou? O trabalho está muito corrido? Olha para você, perdeu peso de novo. As sombras da noite envolviam a casa e o silêncio se tornava quase palpável. Julian, nosso filho, aparecia na tela do celular com um sorriso profissional que não chegava a iluminar seus olhos. Comi, mãe, ele disse, sua voz soando distante. É só um jantar de negócios com os parceiros. Não se preocupe, estou bem. Ele continuou, compartilhando a empolgação de um grande feito. Havia fechado um importante acordo com um grupo de tecnologia alemão, facilitando uma fusão bem-sucedida. Robert, ao meu lado, endireitou as costas, seu orgulho transparecendo. Muito bom, filho. E aquele projeto que você mencionou da última vez? Aquele com os banqueiros suíços? Julian sorriu de novo, ajustando a gravata. Sim, tudo caminhando bem. Eles realmente confiam na proposta que elaborei. Provavelmente vamos assinar o contrato oficial na próxima semana. A conversa fluiu, mas eu sabia que ele tinha pressa para outra reunião.
É uma chamada de conferência com a costa oeste. Pai, mãe, cuidem-se. E, antes que eu pudesse responder, a conexão foi interrompida de maneira abrupta, deixando-me com uma mistura de emoções. O ecrã escureceu, revelando os rostos envelhecidos de nós dois, como um lembrete do tempo que passava. Viu? Nosso filho é realmente 1 em 1 milhão, Robert exclamou, soltando um suspiro de satisfação. Aos 30 anos, quantas pessoas conseguem o que ele fez? Aposto que em breve ele será promovido a diretor-gerente. Eu não disse nada, apenas arrumei silenciosamente o conjunto de chá sobre a mesa. Cada palavra de meu marido ressoava em meu coração, fazendo meu peito transbordar de orgulho. Em cada encontro com as amigas, eu me via contando sobre Julian. Falava do seu escritório glamouroso, dos ternos caros e dos contratos milionários que eu mal compreendia. Tornava-me o centro das atenções, a pessoa que despertava a inveja dos outros. As palavras eram doces como mel, aliviando a minha profunda saudade por ele e preenchendo o vazio dessa casa espaçosa. Vivíamos à sombra do brilho do nosso filho, da imagem de Julian, que, tão longe, se destacava em sua cidade. Essa imagem era tão perfeita, tão brilhante, que nos fazia acreditar que era toda a verdade. Na semana passada, durante um almoço com amigas antigas, Barbara, cujo filho se casara recentemente, falava com entusiasmo sobre o marido da filha, que havia preparado um banquete de aniversário para ela. Oh, minha menina está tão feliz, ela dizia, radiante. Não precisa ser uma refeição gourmet. Só de ter a família reunida já é suficiente. Suas palavras, despreocupadas e simples, penetraram meu coração como uma agulha fina. Quando foi a última vez que nossa família esteve junta? 1 década havia-se passado. Julian nunca voltara para o dia de ação de graças. Sempre havia uma desculpa, o trabalho estava muito corrido, não conseguia se desvincular, os voos estavam lotados, o projeto estava em sua fase final. Nós entendíamos. A carreira do nosso filho era prioridade. Não poderíamos permitir que nosso egoísmo retivesse. Mas naquela noite, enquanto a insônia me consumia, olhei para Robert ao meu lado, seus cabelos já quase todos grisalhos. Não éramos mais jovens. Quanto tempo ainda teríamos que esperar? Era uma manhã ensolarada quando uma ideia ousada surgiu na minha mente, fazendo meu coração acelerar. Durante anos, tínhamos nos contentado em ver nosso filho por meio de uma tela fria, mas a saudade era insuportável. Naquele dia, enquanto Robert lia o jornal no jardim, eu preparei um chá e me sentei ao seu lado, decidida a compartilhar meu plano. Robert, e se fôssemos a Nova York para vê-lo? Perguntei com um tom firme. Ele ergueu a vista, surpreso, retirando os óculos de leitura. O que você disse? Ir até lá para quê? Aquele garoto está sempre ocupado. Se fizermos isso, só vamos distraí-lo, afetar seu trabalho. A saudade me fez engasgar. Mas eu sinto tanto a falta dele. Confessei. Já se passaram 10 anos. Não podemos continuar apenas esperando. Olhe para o meu cabelo, ele fica mais branco a cada dia. Eu só quero preparar uma refeição caseira para ele, para ver com meus próprios olhos se está realmente bem. Você o vê em vídeo todos os dias, Robert respondeu, balançando a mão. Ele está sempre com aqueles ternos elegantes e em seu escritório chique. Se ele não está bem, quem está? A insegurança na voz dele era palpável. Isso é o que ele quer que vejamos. Eu levantei um pouco a voz, sentindo emoções há muito reprimidas explodirem. Eu quero saber como nosso filho vive quando não está em uma videoconferência. Não quer saber como ele está? Você não quer segurar um neto? Ele já tem 30 anos. Não tem nem uma namorada? Essas palavras atingiram Robert como um golpe. Ele permaneceu em silêncio, fixando o olhar no portão ao longe. Sua carreira era sua maior fonte de orgulho, mas a preocupação com o futuro da família pesava em seu coração. Finalmente, ele colocou o jornal na mesa, sua voz mais grave agora. Mas se dissermos a ele que estamos indo, ele vai usar o trabalho como desculpa novamente. Então, inclinei-me para frente, falando em um tom quase conspiratório. Nós não vamos contar.
Vamos fazer uma visita surpresa. O que você acha? Ele me olhou e em seus olhos cansados, uma faísca de travessura e aventura brilhou, uma centelha que eu não via há anos. Ele acenou com a cabeça, decididamente. Tudo bem, então está decidido. Vamos dar a esse garoto um susto de sua vida. Com uma alegria indescritível, começamos a preparar nosso plano secreto para Nova York. No entanto, aquela paz e expectativa começaram a rachar lentamente como uma fina fissura em uma porcelana preciosa. No início, era sutil, mas logo se alargou e se aprofundou. Tudo começou há cerca de 6 meses. Meu sagrado ritual das 20 horas começou a ser interrompido. As chamadas de Julian não eram mais pontuais. Às vezes, ele ligava 1 hora atrasado, momento em que já estávamos ansiosos, andando de um lado para o outro na sala. Outras vezes, enviava apenas uma mensagem rápida. Pai, mãe, tive uma reunião de última hora. Não posso ligar esta noite. No começo, entendemos completamente. Robert sempre me acalmava, dizendo que era assim que funcionava quando você era bem-sucedido. O seu tempo já não era seu. Mas a frequência das reuniões inesperadas aumentou. Mesmo quando ele ligava, a duração das conversas diminuía drasticamente. De 30 minutos, o suficiente para que eu me preocupasse com ele e o visse como desejava, as chamadas encolheram para apenas 5 minutos, depois 3, até se restringirem a breves 2 minutos. Naquela noite, nos sentamos à frente do iPad, esperando, como sempre, ansiosos pela ligação que parecia cada vez mais distante. Às 20h30, Julian finalmente fez a ligação. Seu rosto apareceu na tela, mas o que eu vi não era mais o seu escritório deslumbrante, era um fundo branco liso, como uma parede. Ele ainda vestia uma camisa, mas sem gravata, o colarinho aberto, parecendo um pouco desleixado. Julian, exclamei com alegria. Sua mãe achou que você estaria ocupado de novo hoje. Estou apenas encaixando uma ligação, disse ele, sua voz soando cansada. Os olhos dele pareciam fundos e as olheiras eram visíveis, mesmo através da tela de alta definição. Você andou puxando madrugadas de novo, não é? Perguntei, meu coração apertando. Você parece exausto. A pressão no trabalho está realmente alta? Por que você não tira alguns dias de folga? Vá passar umas férias em algum lugar. Estou bem, mãe, interrompeu-me ele, desviando o olhar da tela, com um traço de impaciência no rosto. A empresa está passando por uma reestruturação. Tem muito que lidar. Reestruturação? Robert interveio, como se soubesse tudo sobre isso. Isso é uma ótima oportunidade para você mostrar do que é capaz. Continua assim, filho. Ok, eu preciso e meu chefe acabou de me chamar, disse Julian mecanicamente, enquanto se preparava para desligar. Espera, gritei após ele. Julian, este fim de semana é o aniversário do seu pai. Você se lembra? Julian congelou. Um flash de pânico cruzou seu rosto. Ah, o aniversário do papai. Eu lembro. Desculpa, minha mente está. Está tudo bem, disse Robert, seu tom carregando uma decepção inconfundível. O trabalho é mais importante. Vá em frente. Eu vou desejar feliz aniversário ao seu pai em antecipação então. E com isso, a tela instantaneamente se apagou. A duração da chamada, 2 minutos e 37 segundos. Uma pesada silêncio se instalou na sala. Olhei para meu marido. Ele não disse nada. Apenas se levantou em silêncio, saiu para o pátio e acendeu um cigarro. Eu não o via fumar há muito tempo. Você viu isso? Perguntei, seguindo para fora, minha voz trêmula. Ele nem se lembrou do seu aniversário. Tem algo errado com ele, Robert? Com certeza algo não está certo. Não pense demais, Robert disse, dando uma tragada profunda no cigarro, exalando uma nuvem de fumaça branca e turva. Ele pode realmente estar tendo problemas no trabalho. Quando nós, homens, estamos sob pressão, geralmente não queremos contar para a família, não queremos preocupá-los, disse ele, tentando me confortar e a si mesmo.
Mas eu sabia que a fé inabalável dele na imagem perfeita do filho começava a vacilar. Já não discutíamos nossa viagem secreta com a mesma empolgação. Em vez disso, havia apenas suspiros e silêncio. A cada noite, esperar pela ligação do nosso filho se tornava uma forma de tortura. Eu prendia a respiração, observando o relógio passar desesperadamente das 20h30, até as 21h. Minha ansiedade atingiu o auge na semana passada. Segunda-feira, sem ligação, sem mensagem. Eu me dizia que ele provavelmente estava apenas muito ocupado. Na terça, ainda aquele silêncio terrível. Comecei a ficar inquieta. Enviei uma mensagem. Julian, você está bem? Por que não ligou para a mamãe e o papai? Na quarta-feira, minha mensagem mostrava que havia sido lida, mas não houve absolutamente nenhuma resposta. Meu coração parecia apertado, como se estivesse sendo esmagado. Eu liguei para ele. O telefone tocou por um longo tempo até ir para a caixa de mensagens. Na quinta-feira, eu me sentia como um fantasma, uma sombra vagando pela casa. O jardim, com suas flores exuberantes, não despertava mais meu amor, nem mesmo as minhas queridas rosas. Robert, por sua vez, também não conseguia manter a calma. Ele passava o dia tentando ligar para nosso filho, discando o número de Nova York e depois o número reserva, mas a resposta sempre era o mesmo silêncio gélido. O que aconteceria se algo estivesse errado? Naquele momento, eu desmoronei nos braços do meu marido, as lágrimas escorrendo sem controle. Pensamentos sombrios cercavam minha mente, um atrás do outro. Um acidente de carro, uma doença, um assalto. Eu não me permitia pensar além disso. Não diga tais coisas, isso é azar, gritou Robert, mas sua voz tremia, revelando seu próprio desespero. Nosso garoto é forte. Nada vai acontecer. Com certeza ele está em uma viagem de negócios, sem sinal, ou perdeu o celular. Mas, no fundo, ambos sabíamos que essa era uma tentativa frágil de nos enganarmos. Em pleno século XXI, em um país desenvolvido como os Estados Unidos, onde poderia alguém ficar vários dias sem sinal? Ao chegar ao 7º dia, uma semana inteira sem notícias de nosso filho, minha paciência havia chegado ao limite. Eu me sentei no sofá, imóvel, com os olhos vermelhos e inchados de chorar e da falta de sono. A casa, que antes era nosso lar, agora se assemelhava a uma cela gigante, aprisionando nossos corações envelhecidos, atormentados pela ansiedade. O silêncio repentino de Julian era como uma rocha invisível, pressionando lentamente, espremerando todo o ar e a vida de nós dois. O brilho do expert em finanças, os negócios de milhões, o futuro promissor. Tudo se dissipava naquela névoa aterrorizante de silêncio. Não posso esperar mais um segundo. Levantei-me abruptamente, olhando diretamente para Robert, esse homem que um dia foi o pilar da nossa família, agora também parecendo desgastado e impotente. Não posso ficar aqui apenas imaginando, Robert. Seja o que for que tenha acontecido, bom ou ruim, eu preciso ver meu filho com meus próprios olhos. Preciso ir a Nova York imediatamente. Desta vez, Robert não se opôs. O orgulho de um pai, a confiança em seu filho, tudo havia se desgastado durante aquela semana de silêncio. Seus olhos refletiam apenas o puro medo de alguém prestes a perder a coisa mais preciosa que possui. Está bem, ele assentiu, a voz pesada. Vou com você. Vamos reservar as passagens agora. Vamos encontrar nosso filho. Naquela noite, uma tempestade terrível atingiu Pasadena. O vento levava lá fora, chicoteando os galhos das magnólias contra o vidro, produzindo um grito agudo. Relâmpagos cortavam o céu intermitentemente, lançando uma luz azul sinistra na sala de estar, onde nós, dois idosos, estávamos parados em frente ao laptop. Tentávamos encontrar o voo mais cedo para Nova York, mas minha mente estava uma bagunça. As letras e os números dançavam diante de meus olhos. O primeiro voo é às 5h da manhã, disse Robert, sua voz carregada de fadiga e estresse, conectando-se através de Chicago. Ou talvez devêssemos esperar até amanhã, quando nossas cabeças estiverem mais claras para decidir. É no meio da noite, estamos agitados. E se cometemos um erro? Não, recusei-me a aceitar.
Não posso esperar até amanhã de manhã. Sinto que, se chegarmos um minuto atrasados, algo terrível acontecerá. Não se assuste, meu marido suspirou, passando as mãos nas têmporas. Não temos notícias dele há uma semana inteira. Que diferença farão mais algumas horas? Vá descansar. Olhe para você. Está exausta. Talvez ele estivesse certo. Meu corpo estava se desmoronando e meu espírito à beira do colapso. Com dificuldade, levantei-me e voltei para o quarto, mas o sono não vinha. O som da chuva, o vento, o trovão, tudo se misturava com a pulsação frenética do meu coração. Enrolei-me sob os cobertores, tentando encontrar um pouco de calor, mas a frieza continuava a me consumir. O cansaço e a preocupação finalmente me arrastaram para um sono inquieto, um sono mais aterrador do que estar acordada. E então eu sonhei com Julian. Não com meu filho vestido em um terno de grife, em seu escritório glamouroso. Não, no meu sonho, vi-o em um vasto canteiro de obras enlameado, deixando a chuva torrencial escorrer sobre ele. A lama o cobria da cabeça aos pés. Suas roupas de trabalho azuis, já desbotadas, estavam rasgadas, revelando seu corpo magro e escuro. Ele não usava seus óculos de armação dourada. Suas bochechas estavam afundadas, cobertas de sujeira. Apenas seus olhos brilhavam com dor. Ele olhou para mim, seu olhar carregado de desespero. Lentamente, estendeu suas mãos para mim. Oh Deus, aquelas mãos! Não eram as mãos de um expert financeiro. Não eram as longas e limpas mãos habituadas a digitar em um teclado e assinar contratos milionários. Eram um par de mãos ásperas, inchadas, cobertas de calos e arranhões entrecruzados. As unhas estavam cheias de sujeira negra. Ele abriu a boca, tentando me chamar, mas nenhum som saiu. Apenas duas correntes de lágrimas quentes misturadas com a fria chuva escorriam por suas bochechas magras. Ele chorava em silêncio. Julian! Eu gritei de terror, levantando-me abruptamente da cama. O suor encharcou o meu travesseiro de seda. Eu ofegava como se tivesse acabado de correr uma maratona. Do lado de fora, a chuva ainda caía, o trovão ainda retumbava, mas nada disso conseguia apagar a imagem das mãos calejadas e do rosto marcado por lágrimas do meu filho que permaneceram vívidas em minha mente. Era tão real. Cada detalhe tão claro. Era tanta dor. Meu coração se despedaçou. Não era um sonho. Era um presságio. Era o grito de socorro do meu filho. Eu estava completamente aterrorizada. Saltei da cama sem me preocupar em calçar os chinelos. Corri até a sala. Robert ainda estava inclinado sobre o laptop, o brilho fraco da tela iluminando seu rosto cansado. Robert, acorde. Acorde. Agitei seu ombro com força, minha voz se quebrando em soluços. Ele se assustou, olhando para mim, confuso. Ellen, o que houve? O que está acontecendo? Eu sonhei com Julian. Ofegante, as palavras saíram como uma torrente. Ele estava em um canteiro de obras. Suas roupas estavam rasgadas. Ele estava coberto de lama. Robert, nosso filho está realmente em apuros. Não é pressão do trabalho. Ele está sofrendo. Conta meu marido todo o sonho, enfatizando especialmente as mãos, cobertas de calos e cicatrizes. Eu chorava enquanto falava, meu corpo tremendo incontrolavelmente. Robert me abraçou, tentando me acalmar. Calma, foi só um sonho. Você está apenas muito preocupada. Era uma noite tempestuosa dentro da minha mente, marcada por um pesadelo que eu não conseguia ignorar. A febre queimava em mim e a realidade do que sonhei parecia mais intensa do que qualquer pesadelo poderia ser. Não, não foi um sonho, gritei, afastando Robert, com os olhos avermelhados e a alma em desespero. Sou a mãe dele. Eu sinto, eu sei. Minhas palavras saíam carregadas de pânico e a dor que ecoava na minha voz fez Robert hesitar.
Ele parou de murmurar aquelas palavras vazias de conforto e me encarou, uma sombra de dúvida se dissipando em seu rosto, substituída por um medo que parecia mais profundo que o meu. Ele acreditava em mim. Talvez meu sonho tivesse revelado uma verdade terrível que ele sempre sentira, mas nunca ousara admitir. Preciso ir para Nova York agora, implorei, segurando a manga de sua camisa. Não posso esperar até às 5 da manhã. Não posso ficar horas em um avião sem saber o que está acontecendo com nosso filho. Temos que ir agora. Qualquer voo, não me importo com o custo. Minha determinação foi o que quebrou a última hesitação de meu marido. Ele não disse mais nada, apenas assentiu com a cabeça, seu semblante carregado de preocupação. Com mãos trêmulas, ele moveu o mouse na tela e clicou no botão de pagamento, comprando 2 bilhetes para Nova York em uma companhia aérea diferente, com partida marcada para as 2 da manhã. Menos de 3 horas a partir daquele momento. A caminho do aeroporto LAX, o carro avançava rapidamente por trás da cortina branca da chuva. Eu estava paralisada no banco de trás, a mente um turbilhão de pensamentos. O pesadelo se repetia em minha cabeça como um filme em câmara lenta. Os 5 horas de voo se tornaram as mais longas da minha vida. Eu não conseguia fechar os olhos, mesmo na classe executiva, onde os assentos reclinavam confortavelmente. Sempre que eu piscava, a imagem de Julian, em suas roupas rasgadas, estendendo suas mãos calejadas em minha direção, surgia, apertando meu coração. Robert estava ao meu lado, em silêncio durante todo o voo. Ele havia abandonado as palavras vazias de consolo e simplesmente segurava minha mão firme, um pouco do calor de sua palma fria transferindo-se para mim. Nós dois compreendíamos que estávamos voando em direção a uma verdade que não estávamos preparados para enfrentar. Quando o avião pousou no JFK, o céu começava a ganhar luz. O ar frio e primaveril de Nova York preenchia meus pulmões, fazendo-me estremecer. A cidade se desenrolava diante de nós, limpa, moderna, organizada. Arranha-céus de vidro se erguiam majestosos e carros de luxo deslizavam silenciosamente pelas ruas. Aquela cena se assemelhava ao que Julian frequentemente mostrava em seus vídeos. Uma tênue chama de esperança acendeu-se em meu coração. Talvez o pesadelo não passasse de um sonho. Talvez meu filho apenas estivesse passando por um pequeno aperto e ainda estivesse morando em uma daquelas torres glamourosas. Não fomos a um hotel. Imediatamente, chamamos um táxi e seguimos para o endereço que Julia nos dera anos atrás. Era um complexo de apartamentos de alto padrão no centro financeiro da cidade. Durante o trajeto, eu observava atentamente o papel amassado com o endereço em minha mão. Você tem certeza de que este é o endereço certo? Perguntei a Robert pela 100ª vez. Ele olhou para mim, a voz firme, mas a dúvida ainda estava presente. Ele nos enviou. Não pode estar errado, respondeu, e eu percebi que, mesmo em meio à sua certeza, havia uma sombra de incerteza em suas palavras. O táxi parou em frente a um imponente prédio de vidro, sua fachada refletindo a luz do sol. Na entrada, um porteiro em uniforme impecável mantinha uma postura séria. Tudo estava exatamente como eu havia imaginado. Robert pagou a corrida e pegou as 2 grandes malas com determinação. Entramos no saguão, onde o piso de mármore brilhava como um espelho e uma enorme luminária de cristal iluminava o ambiente com um brilho acolhedor. Um sentimento familiar de orgulho brotou dentro de mim. Meu filho morava em um lugar como aquele. Nos aproximamos da recepção, onde um jovem loiro nos recebeu com um sorriso educado. Robert, respirando fundo, falou em seu melhor inglês. Olá, estamos procurando por Julian Lee. Ele mora no apartamento 258. O gerente acenou com a cabeça, seus olhos azuis nos observando com gentileza. Olá, por favor, permitam-me verificar. Ele começou a digitar no teclado e eu segurei a borda do meu casaco, prendendo a respiração. Eu imaginava que ele pegaria o telefone, chamaria Julian e em poucos minutos meu filho desceria correndo, primeiro atordoado, depois em lágrimas de alegria. Mas o semblante do gerente se fechou. Ele olhou para a tela e depois para nós, sua expressão carregada de preocupação. Sinto muito. Vocês estão enganados sobre alguma coisa? A firmeza na voz de Robert ecoou pela recepção.
Impossível. Julian Lee, nosso filho. Ele é consultor financeiro. Trabalha aqui. O gerente olhou novamente para a tela, digitou mais algumas vezes e então balançou a cabeça. Sua voz soou fria e decisiva, cada palavra caindo sobre mim como um peso. Lamento muito, senhor. De acordo com nossos registros, o Sr. Julian Lee, do apartamento 25008, fez o check-out há mais de um ano. Mais de um ano? Meu coração disparou e a sala parecia girar ao meu redor. Eu só conseguia ouvir o som do sangue pulsando em minhas têmporas. Ele havia-se mudado há um ano. Então, de onde Julian havia nos ligado durante todo esse tempo? Onde estava aquele escritório glamouroso atrás dele? E as histórias sobre negócios de milhões de dólares e parceiros estratégicos? Mentiras. A palavra explodiu em minha mente, como se um trovão houvesse ecoado. Meu filho havia mentido para nós, não apenas uma vez, mas centenas de vezes ao longo do último ano. A traição, a sensação de ter sido enganada de forma tão descarada pelo meu amado filho, era mais dolorosa do que a preocupação. O medo pela segurança dele se entrelaçava com uma decepção extrema que me deixava sem forças. Eu balancei e, se Robert não tivesse-me segurado, poderia ter desabado ali, naquele saguão frio e desconhecido. Ellen, você está bem? A voz de meu marido tremia, refletindo seu desespero. Eu balancei a cabeça, incapaz de falar, enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Robert se virou para o gerente, lutando para manter a calma. Então, você sabe para onde ele se mudou? Tem algum outro contato? O gerente, com um olhar triste, respondeu: Sinto muito, senhor. Devido à proteção de privacidade, não podemos fornecer essa informação. Só sei que o Sr. Lee encerrou seu contrato de locação em agosto passado. Toda a esperança se despedaçou. Permanecemos ali como dois tolos no meio do saguão opulento, perdidos e impotentes. Robert me ajudou a sentar em um sofá próximo, entregando-me uma garrafa de água e insistindo para que eu tomasse alguns goles. Não chore, ele disse, com a voz cheia de dor. Chorar não vai resolver nada. Era uma manhã cinzenta e tumultuada quando decidimos que precisávamos encontrá-lo primeiro. Olhei para meu marido, aquele homem orgulhoso, cujos olhos agora estavam marcados pela dor e confusão. Mas, no meio daquela confusão, percebi que uma determinação de ferro estava se formando. O Robert, que havia lutado para conquistar seu espaço no mundo dos negócios, parecia ter ressurgido. Ele pegou o telefone e começou a rolar por seus contatos. Vou ligar para alguns velhos amigos. Um deles costumava fazer negócios aqui. Talvez ele possa ajudar, disse ele, enquanto começava a discar números. Suas conversas se misturavam em inglês e em sua língua nativa, explicando pacientemente a situação e chamando favores de todos os lados. Eu me sentei perto, ouvindo meio que distraída, meu coração partido. Olhei pelas portas de vidro. A cidade continuava sua agitação, Nova York permanecia próspera e indiferente. Apenas nós, dois pais idosos de Pasadena, estávamos afundando na desesperança. Quase 2 horas se passaram até que o telefone de Robert tocou. Um amigo havia conseguido contato do Sr. Dean, o proprietário que alugou o apartamento 258 para Julian. Uma pequena luz de esperança finalmente começou a brilhar na escuridão. Nos encontramos com ele em um diner próximo. O Sr. Petravis era um homem idoso que parecia bondoso. Após ouvir a breve explicação de Robert, ele demonstrou grande simpatia. Eu me lembro do Sr. Lee, disse o Sr. Petravis em um inglês lento. Um jovem asiático muito inteligente e educado sempre pagava o aluguel em dia. Era um inquilino perfeito. Então, você sabe por que ele se mudou de repente? Perguntei ansiosamente, meu coração disparando. O Sr. Petravis tomou um gole de café, seus olhos pensativos. Não tenho certeza. Há cerca de 1 ano, ele veio até mim e disse que precisava rescindir o contrato de forma urgente. Ele parecia muito diferente, magro e pálido. Não tinha mais aquela confiança. Ele fez uma pausa e então disse algo que fez meu coração parar. O estranho é que ele vendeu quase tudo no apartamento.
Vendeu tudo para mim por um preço muito baixo. Ele disse que precisava de dinheiro rápido. Ele também me perguntou uma coisa. O que era? Robert pressionou. O olhar do Sr. Petravis encontrou os meus, cheio de simpatia. Ele me perguntou se eu conhecia algum aluguel barato nos subúrbios ou dormitórios para trabalhadores. Aqueles dormitórios nas zonas industriais. Minhas orelhas zumbiam novamente. As palavras do Sr. Petravis se alinhavam a cada detalhe do meu sonho com uma precisão aterrorizante. Um canteiro de obras enlameado, roupas esfarrapadas, mãos calejadas. Porque um consultor financeiro de alto nível estaria perguntando sobre dormitórios para trabalhadores? A verdade era que o sonho não era um presságio, era a realidade. Robert agradeceu ao Sr. Petravis e, cuidadosamente, pediu o nome da área industrial que Julian havia mencionado. Assim que saímos do diner, chamamos imediatamente outro táxi. Para a zona industrial em Queens, Robert disse ao motorista, sua voz pesada. O carro começou a se mover novamente, mas desta vez na direção completamente oposta. Deixamos para trás os arranha-céus reluzentes e as amplas avenidas. O carro seguia em direção aos subúrbios e a paisagem começou a se tornar sombria. Fábricas com chaminés altas exalando fumaça cinza começaram a aparecer, como sombras do que um dia fora um lugar vibrante e cheio de vida. No lugar de luxo, onde se esperava encontrar elegância, havia apenas prédios antigos e desgastados, com a tinta descascando e varandas repletas de roupas de trabalho. Era um mundo completamente diferente, um universo distante do glamouroso Nova York que Julian havia nos descrito. Nós estávamos na entrada do distrito industrial do Queens, como duas almas perdidas que acabaram de aterrissar em um planeta desconhecido. Onde? Por onde começamos, eu sussurrei, apertando o braço de meu marido. Um medo invisível se apossou da minha garganta. Robert não respondeu de imediato. Ele olhou ao redor, com os olhos afiados, moldados por anos de experiência nos negócios, buscando desesperadamente por uma pista. O parque industrial era imenso, repleto de fábricas e armazéns, dezenas, talvez centenas. Encontrar uma única pessoa ali era como procurar uma agulha num palheiro. Vamos, ele finalmente disse, sua voz cansada, mas firme. Vamos andar e olhar. No seu sonho, ele estava em um canteiro de obras, certo? Eu acenei automaticamente. Robert pegou minha mão e começamos a caminhar. Como duas figuras solitárias, avançamos entre um fluxo de trabalhadores vestidos com coletes de segurança e uniformes, todos apressados em alguma direção. Alguns estavam apenas saindo do turno do meio-dia, enquanto outros iniciavam um novo. Eles passavam por nós, uma corrente interminável de rostos cansados e desgastados, vindos de todas as partes do mundo. Ninguém notava os dois idosos asiáticos que buscavam freneticamente por algo. A cada passo que dávamos nessa estrada manchada de graxa e óleo, meu coração afundava um pouco mais. Robert me guiou para o interior do distrito, em direção a um vasto terreno cercado por chapas de metal ondulado, onde o barulho era mais intenso, um canteiro de obras. Meu coração começou a acelerar, acompanhando o ritmo dos martelos pneumáticos ao longe. Uma mistura de apreensão e uma estranha atração me puxavam em direção a ele. Ficamos parados do lado de fora da cerca metálica, espiando por uma abertura. Diante de nós, uma cena colossal e caótica se desenrolava. A lama cobria o chão. Uma teia emaranhada de vergalhões e andaimes se erguia em direção ao céu cinzento. Escavadeiras e tratores rugiam, movendo-se para frente e para trás como bestas gigantes. Centenas de trabalhadores, usando capacetes e roupas manchadas, gritavam, carregavam e se esforçavam sob o sol fraco de um domingo em Nova York. Aquela cena, por que era tão familiar? Era exatamente como o meu sonho. Tremi, meus olhos percorrendo todo o local, buscando em vão. E então eu o vi. Meu coração parou. Minha garganta secou. Todo o barulho do mundo desapareceu. No meio de um grupo de trabalhadores estranhos, havia uma figura magra, notavelmente menor do que as demais, lutando para carregar várias longas e pesadas barras de ferro sobre o ombro.
Ele usava um uniforme azul desbotado, coberto de cimento e sujeira. O capacete amarelo quase escondia seu rosto. Mas a maneira como ele vacilava, como suas costas se curvavam sob o peso, era tão familiar, tão dolorosa, como se estivesse desbotada pelo tempo. Naquele momento, o homem parou para recuperar o fôlego. Usou um braço fino e escuro para enxugar o suor que escorria de sua testa. O capacete se inclinou um pouco para trás e eu consegui ver seu rosto claramente. Julian, meu querido filho, o orgulho da minha vida. Sempre imaginei você sentada em um escritório climatizado, analisando gráficos financeiros complexos. Mas a imagem que se apresentava diante de mim era muito diferente. O rosto que eu conhecia, antes pálido e sofisticado, agora estava marcado pelo sol e pelo vento, e suas feições estavam magras e cansadas. As maçãs do rosto saltavam, os lábios, ressecados. Apenas seus olhos permaneciam inalterados, aqueles olhos grandes e inteligentes, embora agora não brilhavam mais com confiança e orgulho. Em vez disso, estavam carregados de exaustão, resignação e um desespero sem fundo. O choque foi devastador. A diferença gritante entre a imagem da elite financeira que ele havia cultivado por anos e a cruel realidade que se desenhava diante de mim foi um golpe fatal para a minha sanidade. Meu mundo não apenas rachou, ele se despedaçou em milhões de fragmentos. Senti-me tonta, o mundo girava ao meu redor e eu não conseguia mais sentir nada. Antes que a escuridão me consumisse, ouvi o grito apressado de Robert chamando meu nome. Eu já havia desabado, incapaz de ficar de pé. Quando recobrei a consciência, estava nos braços do meu marido. A cabeça dele repousava em meu ombro e eu podia sentir as lágrimas quentes dele encharcando meu casaco. Permanecíamos do lado de fora da cerca de construção e ali estava Julian parada à nossa frente. Em algum momento, ele havia deixado cair as barras de ferro. Ele permanecia alguns passos distante, congelado, como se tivesse sido atingido por um raio. O capacete de segurança tinha caído, revelando seus cabelos desgrenhados, grudados de suor e sujeira. Quando ele percebeu que eu havia aberto os olhos, a expressão de choque em seu rosto se transformou em uma vergonha indescritível, pânico e humilhação. Sua face foi da palidez extrema ao rubor intenso. Ele olhou para nós, depois desviou o olhar para suas próprias roupas sujas e para suas mãos ásperas e arranhadas. Todas as mentiras e enganos dos últimos 2 anos estavam expostas naquele único momento. Ele não correu, apenas ficou ali, tremendo. Então começou a caminhar em nossa direção, cada passo na lama parecia pesar 1 tonelada. Quando estava a poucos centímetros de nós, suas pernas cederam e ele caiu de joelhos na terra úmida, ignorando a sujeira. Enterrou o rosto nas pernas de Robert, depois nos envolveu em um abraço apertado e desabou em lágrimas. Não era um gemido, era um lamento profundo, um grito angustiante de alguém que havia sufocado sua dor por tempo demais. Era o choro de uma criança apanhada em flagrante, de um homem que havia se despedaçado completamente. Pai? Mãe? Ele soluçou. Por quê? Porque vocês estão aqui? Pai? Mãe, me perdoem. Sinto muito. Eu falhei com vocês. Eu menti para vocês. Eu também chorei. Robert também chorou. Nós 3, uma família supostamente perfeita, agora nos agarrávamos uns aos outros, em prantos, ao lado de um estranho e empoeirado canteiro de obras. Estendi a mão, tremendo, e acariciei o cabelo do meu filho, passando a mão nas suas costas finas enquanto ele se contorcia de tanto chorar. A raiva pela traição já não existia mais. Todo o ressentimento havia desaparecido. O que restava em meu coração era uma dor interminável, uma dor por esse filho tão miserável. Robert foi o primeiro a recuperar a compostura. Ele puxou nosso filho para ficar de pé. Levante-se. Você é um homem. Para que se ajoelhar? Sua voz estava rouca, mas firme. Vamos encontrar um lugar para conversar, sugeriu Julian, enquanto nos conduzia em silêncio até uma lanchonete simples, um refúgio onde os trabalhadores costumavam se alimentar. Escolhemos um canto, longe dos olhares curiosos, mas Julian não teve coragem de nos encarar.
Suas mãos calejadas estavam unidas sobre a mesa, os dedos se entrelaçando até que ficassem brancos, como se buscassem força em sua própria agonia. E, finalmente, ele desabafou. Uma confissão que estava engasgada há muito tempo. Há 2 anos, minha empresa passou por uma crise, começou ele, a voz baixa e trêmula. Fizeram uma reestruturação e milhares de pessoas foram demitidas. Eu estava na lista. O peso de suas palavras nos atingiu como uma onda. Estou desempregado há 2 anos. 2 anos? Meu Deus! Estávamos vivendo em sua mentira por todo esse tempo. Por que você não nos contou? Eu perguntei, a voz embargada. Não é como se nossa família estivesse passando dificuldades financeiras. Por que você teve que sofrer assim? Julian levantou o olhar, seus olhos inchados brilhando com lágrimas. Eu não consegui. Você e o papai sempre estiveram tão orgulhosos de mim. Nossos amigos, nossos parentes, todos nos invejavam. Eu era o orgulho da família. Como eu poderia admitir que o orgulho havia sido demitido? Como poderia reconhecer que era um fracasso? A sua autoconfiança, envolta em expectativas demasiadas, havia se tornado sua ruína. E aquelas videochamadas? Robert perguntou, a voz pesada. Usei as últimas economias que tinha, Julian confessou com um suspiro. Uma vez por semana, eu alugava uma sala de conferências de luxo por hora em um espaço de coworking. Vestia meu velho terno, preparava histórias sobre o trabalho e ligava para vocês, só para que não se preocupassem, para que ainda pudessem se orgulhar de mim. Meu coração se apertou ao imaginar o sofrimento que ele estava escondendo. Que farsa angustiante e estressante ele teve que encenar. Então, as economias acabaram. Sua voz falhou. Comecei a entrar em pânico. Vi amigos ao meu redor fazendo muito dinheiro investindo em criptomoedas. Achei que essa era a única saída. Pensei que era esperto, que tinha conhecimento financeiro. Poderia recuperar tudo, até mais do que antes. Mergulhei de cabeça, como uma mariposa em direção à chama. E você falhou, Robert completou, sem questionar. Julian assentiu, novas lágrimas brotando de seus olhos. Perdi tudo, não apenas minhas economias. Pedi dinheiro emprestado a amigos e depois recorri a empréstimos online com altas taxas de juros. Os juros se acumularam. Eu estava afundando em dívidas. Quanto você deve? Robert perguntou, a voz agora mais fria. Julian respirou fundo, como se estivesse reunindo toda a coragem para dizer aquele número aterrador. $150.000. Para pagar os juros todo mês, apenas para sobreviver, eu tinha que fazer qualquer trabalho que encontrasse, disse Julian entre os soluços. Carregava caminhões em armazéns, fazia bicos em obras, limpava restaurantes. Se alguém me contratasse, eu aceitava. Tenho vivido assim há mais de 1 ano. Tudo se encaixou. As mãos calejadas, o corpo magro e abatido, a exaustão e o desespero em seus olhos. O espetáculo havia terminado, revelando uma verdade nua e despedaçada. Meu filho, meu orgulho, já não era parte da elite financeira. Ele era um trabalhador empobrecido, carregando uma montanha de dívidas e um peso esmagador de vergonha. Toda a glória da qual nos orgulhávamos era apenas uma fantasia que escondia uma vida de inferno. Após a confissão de Julian, a lanchonete modesta parecia ter congelado no tempo. Olhei para Robert. O rosto do meu marido estava rígido, sem expressão, mas eu sabia que por dentro uma tempestade se formava. Ele era um homem orgulhoso, autossuficiente, que nunca se curvou diante de ninguém. Agora, seu único filho, por causa de uma aposta imprudente, estava atolado em dívidas e havia enganado os pais por 2 anos. Qualquer pai estaria furioso, diria palavras duras e críticas. Eu prendi a respiração, esperando por sua raiva explosiva. Mas Robert permaneceu em silêncio, um silêncio pesado e terrível. Depois, lentamente, ele se levantou. Não olhou para Julian, mas fixou o olhar na janela, onde os operários ainda passavam apressados. Finalmente, virou-se e colocou a mão envelhecida no ombro do filho.
Acariciou levemente. Levante-se, filho, disse ele, com uma voz baixa, sem qualquer traço de culpa. Vamos voltar para o hotel. Apenas essa frase simples. Sem julgamento, sem recriminação. Julian olhou para cima, seu rosto manchado de lágrimas, confuso, como se não pudesse acreditar no que ouvia. Eu também fiquei aturdida. Mas naquele momento, compreendi. O amor de meu marido por seu filho era muito maior do que sua raiva e decepção. Ele poderia estar desapontado com as ações do filho, mas nunca desistiria dele. Nem Robert nem eu dissemos mais uma palavra. Apenas puxamos nosso filho para ficar de pé. Levamos Julian de volta a um hotel simples que havíamos reservado às pressas. Ele nos seguia como uma sombra, em silêncio. Naquela noite, ele dormiu em uma cama dobrável enquanto Robert e eu ocupávamos a cama principal. Mas eu sabia que nenhum de nós três realmente dormiu. Eu me debatia na cama, ouvindo a respiração irregular do meu filho e os soluços abafados que ocasionalmente vinham de sua direção. Sua dor era como uma corrente fria que percorria todo o quarto, congelando meu coração. Na manhã seguinte, Robert acordou muito cedo. Não disse nada, apenas pegou seu celular e laptop e se sentou à mesa. Começou a fazer ligações, falando em inglês fluente. Sua voz voltou a ser forte e poderosa. O empresário decisivo do passado havia retornado. Ele contatou bancos, ligou para os credores que Julian havia anotado em um pedaço de papel amassado. Julian se encolheu na cama, observando seu pai em silêncio. Nos olhos dele havia uma admiração e gratidão imensuráveis. Ele estava testemunhando em primeira mão como seu pai, aos 60 anos, estava resolvendo toda a caótica e pesada carga que ele mesmo havia criado nos últimos 2 anos. Cada ligação que Robert fazia era como um pesado martelo, quebrando as correntes da dívida que aprisionavam meu filho. Perto do meio-dia, Robert fechou seu laptop. Voltou-se para Julian com o olhar ainda sério. Está tudo resolvido. Todas as suas dívidas, principal e juros. Papai as pagou. Julian sentou-se abruptamente, gaguejando. Pai, como? Eu não valho isso. Eu vou resolver isso sozinho. Cala a boca, interrompeu Robert com um tom que não permitia discussões. Como você vai fazer isso sozinho? Trabalhando naquele canteiro de obras pelo resto da vida? Não te criamos para ver você se autodestruir. Ele fez uma pausa, sua voz amolecendo, mas ainda assim carregada de autoridade. Julian estava prestes a aprender a lição mais cara de sua vida e isso se tornaria uma memória indelével. Sem conseguir pronunciar uma palavra, ele abaixou a cabeça, seus ombros tremendo. Arrume suas coisas, ordenou Robert, com firmeza. Estamos voltando para casa. Durante o trajeto até o aeroporto, Robert já havia reservado 3 passagens de volta para Los Angeles. Quando recebi os e-tickets no meu celular, uma surpresa tomou conta de mim. Não eram passagens de primeira classe como na chegada e, muito menos, de classe executiva. Eram 3 bilhetes na classe econômica. Olhei para meu marido e compreendi imediatamente sua intenção. A era do luxo falso e chamativo havia chegado ao fim. Aquela viagem representava um novo começo, e esse recomeço precisava ser ancorado no chão, no lugar mais comum e real possível. Nos acomodamos nos assentos apertados na parte de trás do avião, com Julian sentado entre mim e Robert. Durante as 5 horas de voo, nenhum de nós pronunciou uma palavra. O silêncio era pesado, mas não sufocante. Nele, eu podia sentir a vergonha do meu filho, a contemplação do meu marido e a minha própria tristeza. Mas, acima de tudo, havia uma conexão. Pela primeira vez em 10 anos, nossa família estava verdadeiramente unida, enfrentando uma única realidade, não importa o quão brutal fosse. Quando o avião decolou, subindo suavemente através das nuvens brancas, deixando para trás aquela Nova York caótica e dolorosa, tomei a mão de Julian com delicadeza. Sua mão ainda era áspera, coberta de calos, mas não estava mais fria. Inclinei-me perto de seu ouvido e sussurrei as palavras que me acompanharam a noite toda. Julian, não tenha medo. Estamos voltando para casa.
Vamos recomeçar juntos. Meu filho não se virou para me olhar, mas percebi seus ombros se agitando levemente. Uma única lágrima deslizava silenciosamente por sua face marcada, pousando na parte de trás de sua mão calejada. Não era uma lágrima de humilhação, mas de alívio e gratidão. Eu sabia que ele sentia isso, sentia a aceitação ilimitada de sua família, uma aceitação que não precisava de palavras ou sermões. Era apenas companheirismo, uma mão a ser segurada, uma decisão compartilhada de viajar na classe econômica. A casa não é um lugar para exibir seu sucesso. É o refúgio para o qual sempre podemos retornar, não importa quão mal tenhamos fracassado. O avião pousou no LAX ao entardecer. O ar familiar de Pasadena, úmido e morno, nos atingiu o rosto. Coletamos nossas malas em silêncio e pegamos um táxi para casa. Enquanto o carro percorria as ruas conhecidas, Julian pressionou o rosto contra a janela, observando a paisagem que passava como um viajante que retornava de uma longa jornada. A cena era a mesma, mas ele, definitivamente, era outro. Quando chegamos à porta de nossa casa, ela se abriu com um rangido familiar. Entramos em um lar que havia permanecido vazio sem nosso filho por 10 anos. Mas o retorno daquele dia carregava um significado diferente. Não havia um acolhimento alegre, nem exibições orgulhosas, apenas 3 pessoas cansadas carregando uma verdade nua e crua. Os primeiros dias de volta em Pasadena foram os mais pesados e desconfortáveis. A casa familiar, de repente, parecia muito grande, muito distante. Julian, em seu próprio lar, parecia um estranho. Ele se mantinha em silêncio, evitando o olhar de nós dois. Julian dedicou-se a limpar o jardim durante todo o dia, aparando as árvores e realizando trabalho manual que nunca havia feito antes. Era como se ele estivesse buscando uma forma de se punir ou talvez apenas tentando manter as mãos ocupadas, na esperança de dar à mente um momento de paz. Robert e eu estávamos perdidos, sem saber como agir. Não ousávamos perguntar sobre trabalho ou futuro, receosos de reabrir feridas ainda sangrantes em nosso filho. Assim, apenas o acompanhávamos em silêncio, preparávamos refeições caseiras e nos certificaríamos de que ele se alimentasse. O jantar em família, após uma separação de 10 anos, foi envolto em um silêncio doloroso. Uma semana depois, Robert chamou Julian para seu escritório. Eu também estava presente. Com a postura de um investidor, meu marido colocou uma proposta sobre a mesa. Julian, disse ele, com calma. Papai pensou a respeito. Com sua experiência e sua mente, mesmo depois de ter caído, você ainda é melhor do que a maioria. Papai vai te dar um capital inicial, o suficiente para você começar uma pequena empresa de consultoria para recomeçar sua carreira. Julian interrompeu o pai, algo que nunca teria ousado fazer antes. Ele levantou o olhar e, pela primeira vez desde que voltara para casa, nos encarou diretamente. Seus olhos, ainda melancólicos, agora traziam uma estranha determinação. Obrigado, pai, mãe, disse ele, sua voz firme. Mas eu não posso aceitar esse dinheiro. A dívida que tenho com vocês não é apenas de $150.000. É uma dívida de confiança, de orgulho. É a dívida de 10 anos vivendo uma mentira. Se eu pegar seu dinheiro agora para recomeçar, nunca poderei me erguer de verdade pelo resto da minha vida. Ele respirou fundo e continuou, sua voz ressoando com força. Preciso me levantar por conta própria, começando do mais baixo, começando do zero. Não do número negativo que criei. Só assim poderei realmente saldar essa dívida e apenas assim poderei me perdoar. As palavras do meu filho nos deixaram a mim e a Robert atordoados. Estávamos diante de um Julian completamente diferente. A arrogância da elite havia desaparecido. A fraqueza e a evasão se foram. Diante de nós estava um homem que ousava enfrentar seu próprio fracasso e que tinha coragem de recomeçar do chão. Robert observou o filho por um longo tempo. Então, lentamente, ele assentiu. Nos olhos dele, vi um brilho de novo orgulho, um orgulho mais forte do que qualquer um que ele já havia sentido antes. E Julian cumpriu sua palavra. Ele guardou todos os seus ternos caros no fundo do armário, vestiu roupas comuns e começou a procurar um emprego.
O processo revelou-se mais doloroso do que eu poderia imaginar. Com pouco mais de 30 anos, um hiato de 2 anos em seu currículo e sem explicações razoáveis, ele foi rejeitado por inúmeras empresas. Cada vez que voltava para casa após uma entrevista, a decepção não disfarçada em seu rosto me feria, mas ele nunca reclamava. Finalmente, foi contratado como vendedor por uma pequena empresa de comércio. Um cargo verdadeiramente iniciante, um trabalho que até mesmo recém-formados pensariam 2 vezes antes de aceitar. O novo ambiente de trabalho também era extremamente rigoroso. Seus colegas mais jovens olhavam para ele com olhares curiosos e julgadores. Os cochichos às suas costas eram inevitáveis. Ouvi dizer que ele é aquele cara do Wall Street. O que um cara do Wall Street estaria fazendo gerenciando vendas? A resposta parecia clara. Ele provavelmente havia se metido em algum tipo de encrenca e teve que voltar para recomeçar do zero. Eu via isso em sua postura assim que ele chegava em casa, exausto após um dia corrido atendendo clientes. As jantares tardios se tornavam um ritual onde aquela figura cansada, seu rosto marcado pelo sol da Califórnia, se sentava à mesa. Às vezes, ele mal terminava um prato de arroz e voltava para seu escritório, mergulhando em materiais de produtos, planejando o dia seguinte até altas horas da noite. Meu coração se partia por ele e várias vezes eu sugeri que ele desistisse, que poderíamos apoiá-lo de outras formas. Mas Julian apenas balançava a cabeça e sorria suavemente, dizendo: "Mãe, comparado àqueles dias no canteiro de obras em Nova York, isso aqui já é o paraíso." Aquela frase me fez chorar. Meu filho realmente havia amadurecido. Com sua própria experiência dolorosa e determinação extraordinária, ele subiu degrau por degrau. O fracasso desastroso no mundo das criptomoedas lhe ensinou uma lição dura sobre riscos e o valor do dinheiro suado. 2 anos de trabalho manual desgastaram sua arrogância, ensinando-lhe paciência e empatia. Julian não era mais o vendedor que apenas falava coisas bonitas. Agora, ele ouvia de verdade seus clientes, usando seu conhecimento e experiência para oferecer soluções que realmente os ajudavam. Não temia as dificuldades, nem o cansaço. Ele estava disposto a dirigir até os subúrbios mais distantes por um único cliente em potencial. Gradualmente, provou suas habilidades. De um funcionário desprezado, tornou-se o melhor vendedor do departamento. Aqueles colegas que antes cochichavam sobre ele agora buscavam seu conselho. Foi promovido a líder de equipe e depois a gerente de vendas. Trabalhou incansavelmente, como se estivesse tentando compensar todos aqueles anos perdidos. 3 anos se passaram num piscar de olhos. Durante esse tempo, testemunhei a transformação do meu filho. De um jovem quebrado, ele havia reencontrado sua confiança. Mas não era uma confiança vazia, era sólida, construída sobre habilidades reais e lições dolorosas. Um dia, Julian voltou para casa mais cedo do que o habitual. Ele nos contou que havia pedido demissão. Antes que Robert e eu pudéssemos reagir, ele colocou um documento sobre a mesa. "Estou pronto", disse ele, com os olhos brilhando de convicção. "Este é o plano de negócios para a minha própria empresa de consultoria. Nos últimos 3 anos, acumulei experiência, contatos e um pequeno capital. Desta vez, não estou pedindo dinheiro. Apenas espero a sua opinião e a sua bênção." Robert pegou o plano de negócios e leu com atenção, notei que sua mão tremia levemente. Ele leu por um longo tempo, então olhou para Julian, seus olhos brilhando de orgulho inegável. Não disse nada, apenas acenou com a cabeça, afirmativamente. Assim nasceu a consultoria de Julian. O escritório era apenas uma pequena sala alugada e a equipe inicial contava com 3 pessoas. Mas tudo foi construído com seu suor, suas lágrimas e sua força de vontade inabalável. Meu filho nomeou a empresa de renascimento. No dia da inauguração, Robert e eu estávamos lá, observando meu filho em um terno que ele mesmo comprou, ajustado perfeitamente ao seu corpo. A cena era um testemunho de sua jornada e de tudo o que ele havia conquistado. Era um dia especial e, enquanto observava meu filho conversando com seus primeiros clientes com uma confiança serena, não consegui conter as lágrimas. Afastei-me para um canto, permitindo-me aproveitar aquele momento único. Olhei para Julian que, com seu pequeno, mas esperançoso negócio,
estava finalmente colhendo os frutos de sua luta. Lembrei-me de como ele era 3 anos atrás, naquele canteiro de obras em Nova York, magro, sombrio e desesperado. E como há 10 anos, pela tela de um vídeo, sua fragilidade era evidente, como se o orgulho que tentava manter estivesse prestes a desmoronar. Hoje, no entanto, Julian era um homem transformado. Ele havia enfrentado tempestades, caído nas profundezas da lama e, com garra, se reerguera. Aquela queda em Nova York não era uma tragédia, mas sim um teste, um crisol que forjou um novo homem. Nesse instante, nossos olhares se cruzaram e ele me presenteou com um sorriso genuíno, repleto de calor e paz. Era um sorriso de agradecimento, como se dissesse que havia renascido das cinzas. Ali, as lágrimas que escorriam pelo meu rosto eram de pura felicidade, um desbordar de alegria. Minha família, que um dia estivera fragmentada, agora se reunira em um laço mais forte e significativo do que antes. A empresa de Julian, chamada Renascimento, crescia de forma constante. Ele havia redescoberto não apenas seu lugar no trabalho, mas também na vida. Sua confiança já não era alimentada por ternos de grife ou títulos impressionantes, vinha da experiência adquirida e da coragem forjada nas dificuldades. Ele não era mais aquela imagem distante na tela de um iPad, agora voltava para casa para jantar quase todas as noites. Nos fins de semana, nos levava ao parque, àquelas casas de chá que só nós dois costumávamos visitar sozinhos. Finalmente, nossa casa estava repleta do calor de uma verdadeira família. Com a carreira de Julian estabilizada, Robert e eu começamos a nos preocupar com algo novo, mas doce, sua vida pessoal. Aos 35 anos, muitos dos amigos dele já estavam casados e com filhos. Eu deixei algumas pistas, organizando encontros arranjados com as filhas de amigas, todas garotas bonitas e bem educadas de boas famílias. Julian foi educada em todas as ocasiões, mas, no fim, nada floresceu. Aquelas garotas apenas viam o bem-sucedido Sr. Lee de hoje, admiravam sua carreira, mas nenhuma conseguia tocar a parte mais profunda de sua alma, aquela que ainda guardava velhas cicatrizes. Entretanto, o destino tem um jeito peculiar de nos surpreender quando menos esperamos. Em um dia qualquer, Julian saiu para uma viagem de negócios ao Vale do Hudson, onde se reuniria com um parceiro importante. Quando retornou, percebi que algo havia mudado. Ele parecia mais feliz, frequentemente sorrindo para si mesmo, e a melancolia que antes pairava em seus olhos havia desaparecido. Depois de insistir um pouco, ele finalmente me contou, um tanto envergonhado, que em seu tempo livre havia explorado a antiga cidade e se deparado com um pequeno estúdio de cerâmica à beira do rio. Ficou encantado com as peças rústicas e artísticas que lá encontrou. E foi nesse estúdio que conheceu Clara. Meu filho, um homem que havia lutado arduamente no calculado mundo das finanças, se viu hipnotizado por uma única imagem, uma garota em um simples vestido de linho, com os cabelos escuros presos, sentada ao torno de oleiro. Suas mãos delicadas moldavam suavemente um pedaço de argila inerte e, naquele momento, a vida de Julian começou a ganhar novas cores e formas. Meu filho olhou pela janela e disse que nunca tinha visto uma paisagem tão tranquila e bela. As horas passaram enquanto conversavam animadamente sobre cerâmica, arte e a vida em si. Julian, com um sorriso no rosto, decidiu comprar um jogo de chá como presente para nós, mas também usou isso como uma oportunidade para conseguir o contato de Clara. Um mês depois, ele trouxe Clara para nos conhecer. Assim que a vi, algo especial despertou em mim. Clara possuía uma beleza suave e graciosa, mas o que realmente me impressionou foram seus olhos. Eram claros, inteligentes e brilhavam com força e independência. Durante o jantar, mencionei casualmente o quanto Julian havia se esforçado para reconstruir sua carreira. Ao ouvir isso, Clara lançou um olhar cheio de amor e admiração para meu filho. Após a refeição, quando estávamos apenas nós dois na cozinha, ela me disse algo que nunca esquecerei. Senhora, disse Clara, enquanto lavava as xícaras de chá com uma calma cativante. No segundo encontro, Julian se abriu completamente, compartilhando sua história, inclusive os anos em Nova York, as falhas e os dias difíceis no canteiro de obras. Fiquei atonita. Jamais imaginei que meu filho teria coragem de contar a uma garota que acabara de conhecer sobre o período mais vergonhoso de sua vida. Clara sorriu com ternura.
Eu também fiquei surpresa no começo, ela disse, mas, sabe, senhora, foi essa história que realmente me fez me apaixonar por ele. Outras meninas podem admirar o Sr. Lee que ele é hoje, mas eu admiro o Julian que ele foi. Um homem que não tem medo de encarar suas falhas mais dolorosas, que se despede do orgulho para recomeçar do zero. Esse é um homem que é verdadeiramente forte e confiável. Ao ouvir aquelas palavras, não consegui conter as lágrimas. Eu sabia que meu filho finalmente havia encontrado a pessoa certa. Clara amava Julian não por seu brilho de sucesso, mas por suas cicatrizes, pela resiliência que ele havia forjado a partir de suas derrotas. O amor deles era construído sobre a verdade e a compreensão, um amor que nada poderia abalar. Um ano se passou e um casamento caloroso foi celebrado. Sem extravagâncias, sem luxos, apenas família e os amigos mais próximos. Ao ver Julian e Clara trocando votos, Robert e eu trocamos olhares e sorríamos, com nossos corações cheios. A maior tempestade da vida do meu filho finalmente havia passado. Agora era hora do arco-íris. O tempo voa. Julian e Clara usaram suas economias para comprar uma casa pequena perto de nós. A casa não é grande, mas é decorada com uma calorosa elegância, repleta de lindas peças de cerâmica que Clara fez com as próprias mãos. Hoje é fim de semana e meu marido e eu estamos indo para a casa dos filhos para o jantar. Sentada no sofá confortável da sala deles, olhando para o pequeno jardim verde, sinto uma sensação de plenitude e paz que nunca havia experimentado antes. Risadas ecoam da cozinha e, com curiosidade, me aproximo para ver o que está acontecendo. A cena que se apresenta derrete meu coração. Meu filho, Julian, está usando um avental um tanto desajeitado, cortando vegetais, enquanto vira de vez em quando a cabeça para provocar sua esposa. Clara, por sua vez, tempera a sopa com habilidade, rindo sem parar das adoráveis trapalhadas do marido. O sol suave da tarde se infiltra pela janela, criando um halo dourado ao redor de duas figuras aconchegadas. A cena pode parecer comum, mas, para mim, é mais valiosa do que todos os contratos milionários ou os títulos de diretores de alto escalão. O brilho de uma carreira pode ser deslumbrante, mas também pode se dissipar em um instante. Somente o calor da família e a felicidade de um lar são eternos. Silenciosamente, retorno à sala de estar e me sento ao lado de Robert. Ele também observa a cozinha, seus olhos envelhecidos brilhando de felicidade. Com um gesto suave, ele toma minha mão. Não trocamos palavras, mas a compreensão flui entre nós. Já tivemos um orgulho falso, construído em cima de mentiras e vaidade. Caímos em um abismo de decepção e medo. Mas foi das cinzas desse passado que nossa família aprendeu a amar de verdade, a perdoar, a encarar a verdade e a descobrir o verdadeiro valor da vida. Olhar para os sorrisos radiantes dos meus filhos e noras enche meu coração de uma paz sem precedentes. Finalmente, após todas as tempestades, minha família encontrou a verdadeira felicidade. Uma felicidade que não precisa ser exibida para ninguém. Uma felicidade simples, reconstruída a partir da dor e do amor. Agradeço por estarem aqui assistindo. Espero que o que compartilhei hoje tenha tocado seu coração. Para os amigos que ainda não se inscreveram, não se esqueçam de clicar em inscrever-se, assim poderemos acompanhar vocês todos os dias e crescer juntos.